Olá, galera do Neja 3, é um prazer poder reencontrá-los ou ter a oportunidade de dar aula para você pela primeira vez. Mas eu acredito pela listagem que boa parte estava no Neja 2, seja ele Neja 201 ou Neja 202. Muito bem, então a partir de hoje nós começamos a trabalhar os conteúdos destinados ao Neja 3. E esse ano a SEDUC implementou os conteúdos que devem ser abordados em cada módulo. Tá? Antigamente nós, professores do Neja, organizávamos um planejamento do Neja 1 ao Neja 4. Esse ano há a imposição, aí, um direcionamento, melhor dizendo, quanto aos temas que devem ser abordados durante cada módulo. No caso do Neja 3, é o tópico progressão aritmética, também conhecida como PA, que foi um dos temas que eu realmente trabalhei com o Neja 3 ano passado. Para tentar ajudá-los, eu preparei essa pequena videoaula em que eu tento procuro explicar esse conteúdo, tá legal? O início desse conteúdo, ele não se esgota nessa aula, tá? Um outro detalhe é que esse material vai estar disponível, esses slides vão estar disponíveis para vocês lá no Google Classroom. Vai estar, assim como estava essa videoaula, está lá também o Google Sala de Aula. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá. O que a gente começa o capítulo? Tá? Alguma coisa eu peguei do estudo dirigido, tá? Que a SEDUC enviou para as turmas regulares. Tá? E ele diz: já repararam como algumas coisas na natureza se reproduzem? Algumas de forma mais lenta, outras de forma mais rápidas. Quando tratamos do assunto progressões, estamos abordando algo que tanto pode crescer quanto diminuir dentro da sequência. E é em relação a isso que a gente vai fazer. Então a gente tem o crescimento de bactérias, que cresce muito rápido, de vírus, que a gente tem visto aí o Covid, o quanto que ele cresce muito rápido, tem outras coisas que crescem de forma mais lenta. Há uma sequência bem interessante sobre esse assunto, que é a sequência de Fibonacci. Eu vou tentar disponibilizar o vídeo para vocês, eu ainda não dei uma olhada, mas de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já disponibilizei o vídeo, que é o crescimento de coelhos, por exemplo, que obedece a um certo padrão, tá? Só a título de curiosidade. Então vamos lá. Repara que no início aí ele fala de sequência. O que é uma sequência? Todo conjunto de números que obedece a uma determinada ordem é chamado de sequência numérica. Então, se você tem uma listagem de números que obedece a determinado critério, ele é uma sequência numérica. Exemplo aí, a sequência dos múltiplos de 3 que são menores que 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Repara que eles têm uma regra. Qual é a regra? Ser múltiplo de 3. Então, repara que eles pulam de 3 em 3. Embaixo a gente tem sequência dos números ímpares, que são menores que 10. Os números ímpares começam com 1, vai 3, 5, 7, 9, vai pulando de 2 em 2. Eu poderia colocar outros exemplos em que tem uma regra para ser montado. Por exemplo, os números que estão elevados ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado, 4. Então, fica 1, 4, 3 ao quadrado, 9. 1, 4, 9. Eu posso criar a regra que eu queira e aí os números que atenderem essa regra, eles fazem parte dessa sequência. Existem infinitas sequências. Nós vamos estudar uma sequência em particular hoje. Tá? Antes da gente entrar na sequência, que é a progressão aritmética, vão aparecer algumas notações matemáticas que vocês já estão acostumados desde o Neja 1 a algumas simbologias. É a seguinte: como você tem uma listagem de números, para nós identificarmos o número, se costuma representar pela letra A e a posição que ele ocupa na sequência. Então, o primeiro termo é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3 e o último termo lá, AN, é o que eu quero saber. Então, por exemplo, na primeira sequência aí, 3, 6, 9, 12, 15, 18, o 3 seria o A1, o 6 seria o A2, o 9 o A3, o 12 o A4, que é o quarto termo, o 15 o A5, que é o quinto, e o 18 o A6, tá legal?
A mesma ideia para a sequência de baixo, só em termos de notação. Agora sim, a estrela da nossa aula, a progressão aritmética, que nós vamos chamar intimamente de PA. Tá legal? O que é uma PA? É uma progressão aritmética em que a sequência de números é tal que a diferença entre cada termo e o seu antecessor é uma constante. O que é o seu antecessor? O termo que vem logo antes. Se você pegar um termo e diminuir do que vem antes, sempre vai dar o mesmo valor. E esse valor que sempre dá, a gente vai chamar de razão e vai representar pela letra R. Como assim? Vamos ver dois exemplos. Olha a sequência aí, 3, 5, 7, 9. Perceba que se você pegar qualquer termo a partir do segundo e diminuir do que está na frente, sempre vai dar 2. Olha só, 9 menos 7, 2. 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. Então, essa sequência ela é uma progressão aritmética, porque todo termo que você pega e diminui do que vem antes, dá sempre o mesmo valor. Então, essa PA ela tem 4 termos e a razão é 2. E aí a gente representa a razão pela letra R. Olha a sequência de baixo. 11, 8, 5, 2, menos 1, menos 4. Repara que se você pegar o número e diminuir do anterior, sempre vai dar menos 3. Ó. 8 diminuído de 11. Você tem 8, tira 11, fica devendo 3. 5 menos 8, você tem R$5. Gastar 8, está devendo 3. Repara que ele vai diminuindo 3 em 3. A de cima ela ia aumentando de 2 em 2. Então essa também é uma PA. Só que essa PA, a razão dela é negativa. Ela vai diminuindo à medida que você vai aumentando a quantidade de números. Tá legal? Com relação a PA ser positiva e negativa, há uma classificação. Tá? Não é nada muito importante para a nossa aula, mas é importante que vocês saibam que ela existe. Quando a razão da progressão aritmética é um número maior do que 0, no caso ali do primeiro exemplo é 2, diz que a PA é positiva, que ela é crescente. Ou seja, ela vai aumentando o valor. Vê que o primeiro vai aumentando. Vocês já devem saber que número viria depois do 9. É só somar mais 2, é o 11. Se a razão for negativa, como foi o caso do segundo exemplo, diz-se que a PA ela é decrescente. A cada número que você vai avançando, ela vai diminuindo o valor. Repara que a segunda começou com valores positivos, só que depois começou a vir os negativos. E se tiver uma PA em que os números são iguais, significa que a razão é 0. Tipo 2, 2, 2, 2, 2. A razão é 0. Se você pegar um número diminuído para o anterior, sempre vai dar 0. Aí diz que essa PA ela é constante. Tá legal? E agora vamos para a nossa primeira fórmula. E a única dessa aula, tá? Eu vou procurar quebrar os assuntos para nesse primeiro momento, tá? Que é a fórmula do termo geral. O que é isso? Se você tiver uma progressão aritmética, vamos supor, de 100 termos, e aí a questão quer saber quem é o termo que está na posição 40. Obviamente você não vai ficar fazendo de 1 em 1, né, até chegar ao 40. Há uma fórmula que faz com que você chegue a esse termo, tá, de forma mais tranquila. A fórmula é o que está aí em amarelo, tá? AN é igual a A1 mais, entre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes R. O que é isso? Vamos lá. O A1, lembra que eu falei que o A1 é o primeiro termo da PA. Então, o A1 é sempre o primeiro termo, é o que começa. O N é a posição do termo que você quer. Então, se você quer o termo que está na posição 40, o N vai ser 40. O menos 1 vai fazer sempre parte da fórmula. Então, sempre você vai ter que colocar o menos 1. E o R é a razão, ou seja, ele está pulando de quanto em quanto? Está pulando de 2 em 2 ou está pulando de menos 3 em menos 3? Tá legal? Como que a gente aplica essa fórmula? Então, eu coloquei 4 exemplos para a gente finalizar essa nossa primeira aula. 4 exemplos. O primeiro, suponha que o primeiro termo de uma PA seja 4 e sua razão seja 5. Determine o sexto termo. Essa daí dava até para você fazer no braço. O
Porque se o primeiro termo é 4 e a razão é 5, você pode ir de 5 em 5 até chegar no sexto termo. Tá? Mas é bom você se acostumar com a fórmula, porque vão ter questões que, se você tentar fazer de 1 a 1, você vai ficar um tempão fazendo a questão e não vai fazer as demais questões. Então vamos lá. Usando a fórmula, eu tenho isso aqui. O que é esse A6? Eu não quero saber o sexto termo, então o N ali vai ser 6, é o que está na posição 6. Eu quero o sexto termo, então é o A6. De onde é que veio o 4? Olha lá na fórmula, é o A1. Quem é o primeiro termo? Ele está dizendo na questão, é o 4. Então o 4 entra. Mas faz parte da fórmula, abre parêntese. Quem é o N? Eu quero saber o termo que está em que posição? Na sexta posição. Então o N vai ser 6. O menos 1 faz parte da fórmula, vezes o 5. De onde é que veio esse 5? Ele é a razão dessa PA que está sendo dada no enunciado. E aí agora eu faço a conta. Primeiro eu tenho que fazer entre parênteses, lembrando lá do que a gente aprendeu na tia Teteca. Primeiro a gente resolve o que dá dentro dos parênteses. Se 6 menos 1 dá 5. Agora, novamente, lembrando lá da tia Teteca, a gente tem uma soma e a multiplicação. Qual que a gente tem que fazer primeiro? A multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. Agora sim, eu somo 25 com o 4. Ou seja, o sexto termo dessa PA vai ser o 29. Se você começar do 4 e for aumentando de 5 em 5, o sexto número vai ser o 29. Tá legal? Toma cuidado ali para não fazer a soma antes da multiplicação. Você tem que primeiro fazer a multiplicação. Eu já peguei vários trabalhos com esse erro. O aluno, ao invés de fazer 5 vezes 5 e depois somar com 4, ele pega 4 mais 5 e o resultado multiplica por 5. Vai dar um resultado totalmente diferente. Vamos ver um outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu digo que o primeiro termo é o 21 e que a razão é 3. Aí agora eu quero o 37º termo. Olha como seria mais difícil para você fazer na mão. Imagina você começar do 21, aumentando de 3 em 3 até chegar no 37º termo. Tem que usar a fórmula. Então vamos lá. Agora repara que é o A37. Por que o A37? Porque eu quero o 37º termo. Igual, quem é o A1? É o 21, está dizendo na questão, é o primeiro termo. Entre parênteses, é o N. Que termo eu quero agora? Eu quero que está na posição 37. Então, 37 menos 1. Vezes a razão que está sendo dada ali, que é 3. Pronto, o resto é a mesma coisa. Ó. Diminua ali o que está dentro do parêntese. 37 menos 1 dá 36. Faço a multiplicação primeiro, 36 vezes 3 dá 108, e somo com 21, e aí vai dar 129, ou seja, o 37º termo dessa sequência, você começando com 21 e aumentando de 4 em 4, vai ser o 129. Muito bem, vamos para o terceiro. O terceiro, repara que ele é um pouco diferente. Ele quer que você calcule o 86º termo dessa PA. Mas repara que ele não te dá de primeira quem é o A1, quem é o primeiro termo e quem é a razão. Mas é fácil da gente perceber. Presta atenção. Olha para a sequência ali. Quem é o primeiro número que aparece? Não é o 3? Então ele vai ser o A1. Ele vai ser o primeiro termo. Como é que eu sei qual é a razão? Basta pegar um número e diminuir do anterior. Você não precisa fazer com todos. Vamos escolher os dois primeiros. Quanto dá 10 menos 3? Não dá 7? Então eu já sei que a razão é 7. Acabou. Aplico na fórmula novamente. Ó. Agora é o A86, porque eu quero o 86º. O A1 é 3. Entre parênteses, o 86, que é a posição do termo. E o 7 vezes 7, porque está pulando de 7 em 7. Diminuo o que está no parêntese, fica 85. Faço a multiplicação primeiro. 85 vezes 7 dá 595. E somo com 3. Resposta final, 528. Tá legal? Repetindo, tem que fazer primeiro, resolver dentro do parênteses, depois fazer a multiplicação para depois somar. E o último exercício, prometo, calcule o 14º termo dessa PA. Aí você deve estar olhando, pô, já sei, professor, o A1 é 90, você está certo, o A1 é 90. E a razão é 10, porque está indo de 10 em 10. Aí eu vou dizer que você está errado. Você vai falar, ué, mas não está indo de 10 em 10? Não, está diminuindo de 10 em 10. Repara,
De 90 para 80 não reduziu 10? Tá? Para você saber, você sempre pega um número e diminui do anterior. 80 menos 90 não dá 10, dá menos 10. Você tem R$80 e diminui de 90, não fica devendo 10? Então toma cuidado com isso. Eu já falei para vocês que existem PAs com razão negativa. Tá? Então vamos lá. Então agora é o A14, porque eu quero o 14º termo. O A1 é o 90. O N14, que está lá entre parênteses, menos 1, que faz parte da forma. Agora, olha a razão como é que está. Está menos 10. Se você botar 10, você errou a questão. Tá? Como é que vai ser? Ó? 14 menos 1 dá 13. E agora, como é que eu faço? 13 vezes menos 10. Lembrando lá da tia Teteca, quando a gente multiplica sinais diferentes, fica menos. Mais com menos dá menos. Então vai ficar 90. Você multiplica 13 vezes 10. Quanto dá mais com menos? Dá menos. Então fica 90 menos 130. Que conta dá essa? Repara que você tem sinais diferentes. Quando você tem sinais diferentes, você vai diminuir e vai ficar o sinal do maior. Quem tem o maior sinal? É o 90 ou o 130? Não é o 130, então vai dar menos 40. Pense em dinheiro, imagina que você tem R$90 na conta, só que você passa um cheque de R$130. Quando você vai ver o saldo da conta, vai estar lá que você está devendo R$40. Tá legal, galera? Esse foi a nossa aula, foi um pouco mais extenso do que eu costumo fazer, mas eu tinha que passar esse conteúdo mais explicado possível e com bastante exemplos, tá legal? Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no Google Class, mandem um e-mail, alguns têm meu zap, tá legal? E aí semana que vem a gente dá sequência, né? Até aproveitando o tema que é sequência, mas eu peço que você estude e, se possível, tenta resolver essas questões novamente, ou se quiser, pega na internet outros tipos, tá? Eu vou ver semana que vem eu boto uns exercícios para que vocês possam fazer como treinamento. Depois a gente vê a questão de atividade, de trabalho valendo ponto. Tá legal? No mais, agradeço aí vocês terem assistido até o final aí, essa tortura. Tá legal? Uma boa semana para vocês. Um forte abraço.